antes da gente começar alguns assuntos principais, eu queria que o Paulo se apresentasse um pouquinho e falasse, né, do trabalho dele. Olá, eu sou o Paulo Mansur, trabalho com maquiagem já faz 6 anos, mais ou menos, profissionalmente, mas eu já maquio há mais tempo. Venho fazendo muita noiva nos últimos 2, 3 anos. Eu acho que como no começo assim da minha carreira as pessoas ficavam meio receosas, né? Porque tipo, um menino tão novo, tal, começando o trabalho agora. Então elas procuravam profissionais que elas confiavam que estavam há mais tempo no mercado de trabalho. Mas eu acho que passando o tempo assim, eu fui me especializando, tenho muito curso, mais de 200 horas em curso, então tipo assim, eu fui pegando a confiança das pessoas. Então hoje em dia, graças a Deus, sou muito procurado para fazer noiva. E gosto muito de fazer noiva porque eu gosto muito do meu trabalho e eu gosto muito disso que a maquiagem proporciona para as pessoas, porque é um momento especial, é um momento que, tipo, pra mim, sei lá, quando alguém me procura pra fazer uma maquiagem de noiva, eu me sinto muito importante nesse momento. Então, tipo assim, eu tento realmente entender o que a noiva quer, o que a noiva não quer. E, meu Deus, a alegria demais ser escolhido pra fazer tanta noiva. Esse ano eu já fiz acho que umas 10, sei lá, 10, 12. Pra mim é muita coisa. E ainda tem mais algumas aí, umas 4, 5 até o final do ano. Até porque também você tem feito muitos cursos relacionados a isso, né, que a gente tem visto. Sim, eu já fiz 2 cursos com o Junior Mendes, né, que atualmente, na minha concepção, é o maquiador mais requisitado quando o assunto é noiva no Brasil. Então ele viaja o Brasil, né, então eu já fiz 2 cursos com o Junior, um workshop e o outro um curso VIP que foi para 12 alunos. Então assim, é bem legal porque o Junior ele tira muito as dúvidas da gente, como transformar uma make, como fazer durar mais, os produtos específicos. Então eu acho bem interessante se especializar mesmo, porque falam, make de noiva é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Sim. Pode parecer que é, mas assim, cada ocasião pede um tipo de tudo que trabalho. envolve por trás, né? Sim, e até a capacitação do profissional, né? Porque uma noiva, ela exige um cuidado maior, então eu acho que é interessante você ter esse aprendizado mesmo de uma make especial para a noiva. Sim, uma coisa que a gente já falou aqui, inclusive, algumas vezes, né? Mas eu faço questão de repetir. Nós que normalmente estamos próximas da noiva, tanto antes, durante e pós-casamento, gente, sempre invista num bom maquiador, num bom cabelo. Sim. Porque a gente tá cansado, assim, de ver pessoas que, na verdade, assim, querem tanto uma coisa no casamento, em questão de decoração, tudo. Não que você não deva investir nas outras áreas, mas quando chega em você mesma, você acaba deixando um pouco de lado. Eu não vou gastar tanto, não vou gastar com make, não vou gastar tanto pra fazer um penteado. Sendo que se a gente for parar pra pensar, e a gente até conversa disso várias vezes, a noiva é a pessoa mais fotografada no dia. Gente, em todos os Instagrams que vocês imaginarem, tudo vocês vão aparecer. Nossa, sim. Além do álbum de casamento, né? É o que eu mais falo, que é a maior preocupação. Sim. O álbum vai estar pro resto da sua vida, você vai estar se vendo ali fotografada com todas as pessoas que você gosta. Sim. Inclusive com o seu marido, com sua família toda. Então imagina. Sim. Então realmente essa é uma área que a gente fala assim, ó, não economize. Não economize. Não caia nessa besteira pra realmente depois você não se arrepender. Isso. Outra coisa que eu também já quero falar desde já é pra que você fique até o final aqui com a gente, porque no final o Paulo ele vai dar 2 dicas do que não fazer numa maquiagem de noiva e 2 dicas do que deve ter em uma maquiagem de noiva. Então fiquem ligadas, porque a gente vai deixar essas 2 dicas especiais para o final. Fim, claro. Sim. Vamos ver se elas vão acompanhar a gente aí até o fim. Sim. Então agora respondendo, né, na verdade falando diretamente a pergunta para você, daquilo que eu tinha até colocado nos nossos stories hoje, existe uma maquiagem ideal para as noivas? Bom, é o que eu falo, o clássico nunca sai de moda, né? Tanto que no curso que eu fiz com o Júnior, as 2 vezes, ele sempre fala. O trabalho dele é sempre aquela coisa que todo mundo fala, é o mesmo trabalho em todas as noivas. Não é que é o mesmo, mas é que assim, é o que a gente citou antes. O trabalho da noiva, a maquiagem, ela vai ficar pro resto da vida fotografada em álbum, hoje em dia em rede social e em foto espalhada por aí. Então, tipo assim, se você usa uma maquiagem que tá em alta agora, por exemplo, vamos supor, tá em alta sombra colorida, você vai lá e casa com sombra colorida. Agora tá super em alta e você ama, mas pode ser que daqui 10 anos você veja aquilo e fala, meu Deus, por que eu casei com uma sombra azul, entendeu? Sim. Então, tipo assim, por isso que o clássico nunca sai de moda, por isso que a gente recomenda, tipo, qual é a make ideal? A make ideal geralmente é essa, a clássica, né?
Sim, e também acho que uma coisa que tem a ver muito com a personalidade da noiva, né? Total. Acho que não só como essa questão de moda, o que tá em alta ou não, mas aquilo que tem a ver com a personalidade. Como, por exemplo, eu já vi uma noiva sua que você fez, uma menina que ela era loira, que você fez uma maquiagem rosa, uma sombra mais rosa, né? rosada e brilho. E aí Sim. o que acontece? A gente entra nesse caminho. A maquiagem tem que ser a clássica? Não tem que ser a clássica, porque tipo assim, A clássica seria, vamos dizer, que é universal. é universal, que você não vai enjoar nunca, não sei o quê. Mas tem pessoas que têm uma personalidade pra segurar aquela make, aquele make. Então, tipo assim, a pessoa gosta de uma make mais forte, uma make com brilho e tal. E tudo depende, além se ela vai aguentar realmente, né, segurar esse make, porque eu falo que uma mulher com uma make mais forte, ela tem que aguentar essa make aí, porque senão todo mundo vai ficar, meu Deus. E Quem aí, que é ela? quem que é ela? E outra que o horário do casamento, né? Sim, Porque, tipo conta assim, muito. se você for casar, sei lá, 10 da manhã, que agora a gente sabe que é muito em alta casar na parte da manhã, e for querer casar com brilho, olho preto, cor, cílios, tipo, a ocasião não permite. É a mesma coisa que a gente pensar, eu vou numa formatura de medicina, que é um evento super gala, de jeans. Então, tipo assim, é isso que eu falo. Não cabe. Não cabe, entendeu? Então, assim, se você vai casar 8 da noite, quiser uma make e for a sua personalidade uma make mais forte, é o ideal. Faça. Se você... Ok, se não, é por isso que a gente opta pelo clássico, porque aí... Sim. Fica unânime. Fica unânime em todas as ocasiões. E na verdade a gente fala isso em relação a tudo que envolve o casamento, né? De realmente a noiva, né? Mas aqui especificamente a gente tá falando de maquiagem, mas ter a sua personalidade. Porque esse final de semana mesmo, nós tivemos uma noiva que ela tava em dúvida da decoração dela, se ela fazia uma decoração mais clássica, né? Um branco com verde ou então com cor. Ela tinha vontade da cor, mas ela estava insegura. Então o Tita, que foi o decorador dela no caso, falou pra ela, olha, se você tá insegura, faz o clássico. Que é justamente pra depois você não pegar o seu álbum e falar assim, nossa, o que eu fiz? Então tudo que envolve o casamento, gente, não queira, vamos dizer assim, inventar a moda e ser outra pessoa bem naquele dia que vai ficar marcado. Sim. Seja você até o fim, né? Não adianta você tem uma personalidade mais, sei lá, mais romântica, a vida toda. Chega no dia do seu casamento, você quer mudar isso. Então, tipo assim, não cabe. Você tem que continuar com a sua personalidade mais romântica, fazer uma make mais... um clássico que cabe no romântico e o resto tudo, né? Sim. Imagina, você vai casar com um vestido que não é sua cara, uma make que não é sua cara, decoração que não é sua cara. Eu acho que não é legal. Melhor não inventar. Melhor não inventar, pelo amor. E outra coisa que eu também, né, queria perguntar pra você é o seguinte. Eu já fiz, né, o Paulo já me maquiou algumas vezes e eu brinco que eu sou a cliente ideal, porque eu sempre chego lá, a hora que ele já tá fazendo, né, toda a maquiagem, a sombra, o olho, ele fala assim, o que você queria mesmo? Assim, na verdade eu nem pedi, pode fazer o que você quiser, né? E é isso que eu ia te perguntar em relação às noivas. Normalmente elas já chegam com uma ideia, porque hoje a gente sabe, com a internet, com inspiração pra tudo. Então elas já chegam, pelo menos aqui pra gente, elas já chegam querendo a decoração que ela viu no casamento tal, o buffet tal. Como que é a questão da make? Elas já chegam com essa ideia também? Bom, é muito difícil ela chegar sem ideia, então eu falo. E eu até acho interessante que chegue, porque, que nem a gente estava conversando anteriormente, às vezes ela chega com uma ideia assim, ó, eu quero um make básico. Mas aí na hora que ela me mostra a foto, eu vejo que o make não é básico, entende? Nada de básico. Então, tipo assim, eu acho legal essa conversa com a noiva e até as ideias que ela me traz, pra realmente saber assim, o que ela pensa e o que tá se passando na cabeça dela, porque a minha visão às vezes de básico, de clássico, de uma make mais romântica não é a visão dela. Então é legal às vezes, eu até peço trazer opções, e hoje em dia é bacana porque como eu tenho um portfólio grande de fotos, de trabalho, meu Instagram tem mais de 1000 fotos de trabalho, então tipo, às vezes a pessoa chega com uma make minha mesmo. Tá. E esse ano eu até tinha feito... Aí já ajuda mais ainda. Pelo amor de Deus, aí é melhor pra mim, né? E em maio, que foi o mês que é considerado o mês das noivas, eu tinha feito 4 vídeos com 4 propostas de noiva diferentes. E isso atraiu muita gente, eu acho que por isso que também elas passaram a confiar mais no meu trabalho. E esse ano eu tive mais noiva do que o ano passado, porque aconteceu exatamente isso. Elas viram tipo 4 propostas na mesma pessoa, e eu fiz questão de ser a mesma pessoa pra mostrar que a mesma pessoa, com 4 personalidades diferentes, 4 makes diferentes, pra todo mundo ver que, tipo assim, make de noiva não precisa ser a mesma, mas dá pra ser
várias personalidades da mesma pessoa. E, claro, a própria modelo, ela falou, não, eu casaria com essa, porque era a personalidade dela. Então eu achei muito legal tudo isso. Sim. E como que você consegue lidar com a questão da expectativa dela em relação à maquiagem? Como, por exemplo, né, a gente normalmente não participa tanto desse processo de estar lá, né, no dia da maquiagem, mas na prova de vestido, sim. Então a gente já viu várias vezes noivas que imaginam um vestido na cabeça, o vestido ideal, que a gente brinca, né? E aí a hora que ela começa a provar, porque a gente fala que a melhor coisa é provar. Sim. Então a hora que ela começa a provar, ela fala assim, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginei, não, cancela, vamos começar a ver uma outra proposta. Então como que é isso no lance da make? Bom, a expectativa da noiva geralmente é criada em tudo que envolve a noiva, né? E a make é o seguinte, a hora que eu faço, eu acho importante o teste por isso, porque no teste a gente consegue conversar e chegar a um acordo. Então já teve muitas vezes assim, que tom são os seus acessórios? Aí a noiva fala, são tons mais dourados e tal, mas eu quero uma make com uma sombra não tão dourada, blá blá blá. Aí na hora que eu faço, executo o trabalho no teste, ela fala assim, mas eu queria algo um pouco mais dourado. Então, a expectativa dela em cima disso tem que ser, eu preciso entender e preciso atender, né? Então eu acho legal isso aí. E como também tem gente que às vezes traz alguma make que pra ela não no rosto funciona, dela, exato. no olho dela, não tá igual Porque a da modelo, formato de né? olho é uma coisa muito, muito específica, né? Então, tipo assim, às vezes elas vêm com... Essa onda do Instagram é legal, porque você entende mais ou menos o estilo de make que a pessoa quer, mas eu acho assim, ela tem que entender... Mas assim, ela tem que entender que às vezes ela traz uma modelo, porque hoje em dia a maioria dos maquiadores postam muitas modelos, é por isso que eu opto por também postar muitas clientes reais. Porque aí postam modelos com aquela pálpebra gigantesca, um delineado lindo e tal. Só que aí ela vem com um olhinho, tipo, o formato do seu olho, por exemplo, que é pequenininho. Eu já vi, gente, várias vezes esse super mega delineado. Alguma coisa assim, mas não dá, realmente. Só que então, aí não dá. Então a pessoa ela precisa entender, a noiva no caso, ela precisa entender que às vezes cabe um delineado, mas um pouco menor, porque aquele da foto, o olho da modelo permite, e o seu talvez não. Então, eu acho legal isso, você também entender o trabalho do profissional, que às vezes tem que ser sincero com você, porque não adianta fazer um trabalho que você queira muito, que você está me mostrando, mas não caber no seu tipo de olho que vai te deixar até de uma maneira que você vai se achar feio. Não vai se reconhecer. Ele não vai se reconhecer. Dentro disso, já que você está falando, entra, né, a importância do teste. Para a pessoa realmente já se enxergar daquela forma. Antes de você começar a falar disso, eu até queria contar uma história que aconteceu com a gente, com uma noiva nossa. Ela morava fora do país até então e a mãe dela quem estava organizando tudo aqui, né? Isso é muito comum. E aí a mãe dela marcou em um salão que a mãe dela estava acostumada pro casamento dela. E aí o que aconteceu? Essa noiva foi chegar 15 dias antes do casamento. Então quando ela foi fazer, e outra, ela foi adiando, né, essa questão do teste, foi fazer o teste na semana do casamento. Aí ela ligou pra Adriana assim, chorando, falando assim, nossa, eu detestei, eu não sei o que eu vou fazer, tá na semana do meu casamento, enfim. E a gente conseguiu na semana, em um outro salão, arrumamos um maquiador pra ela, que ela se identificasse, né? Ela foi, na semana do casamento dela, ela foi em 3 lugares fazer teste. Nossa. Pra poder conseguir arrumar algum lugar. Sim. Mas então, qual o tempo ideal você acha pra essa questão do teste? Então, normalmente quando a pessoa me procura e ela não conhece o meu trabalho, normalmente até eu peço, assim, se você tiver um evento antes, a gente faz uma maquiagem que não seja teste, mas que seja uma maquiagem para você conhecer o meu trabalho. Mas como eu falei, hoje em dia, como o meu trabalho no Instagram tem muitos tipos de trabalho, com diversas pessoas diferentes, isso me facilita, porque normalmente a pessoa já conhece o meu trabalho. Então, assim, eu prefiro fazer o teste mais próximo da data do casamento. Por quê? Porque é o que a gente já falou no começo. Hoje em dia, com essa onda de rede social, a noiva vê muita coisa. Então, às vezes, o teste, se eu fizer 2, 3 meses antes do casamento, o teste que eu fizer há 3 meses atrás, ela já mudou de ideia, porque ela já viu, tipo, a blogueira tal casou e eu amei o make dela. Então, tipo assim, eu prefiro fazer o mais próximo possível e depois que ela já escolheu realmente o vestido, já escolheu realmente o acessório, porque eu acho que o make, ele vem pra complementar a noiva, né? E pra finalizar mesmo todo o conjunto que é a noiva. Que é o que todo mundo quer ver no dia do casamento, que o noivo... Que todo mundo espera. Todo mundo espera. O noivo é importante, mas a noiva é a mais fotografada, e a mais preocupada. Então a gente também se preocupa nisso. Então eu acho que é isso aí. Eu vi uma noiva sua que eu achei super legal também,
que ela saiu completamente assim do tradicional e casou com um super batom vermelho, né? Foi, ó, de todas as noivas que eu já fiz, que eu não tenho ideia de quantas, foi a única noiva que eu fiz assim que fugiu realmente muito do tradicional, porque ela... Foi inusitado. Quando ela, foi inusitado, mas foi super bonito, porque tipo assim, quando ela me procurou, eu já conhecia a família dela, já havia maquiado a irmã algumas vezes, e ela me procurou e falou assim, Paulo, vamos fechar o teste e tal, porque eu quero fazer o teste do meu casamento. Eu falei, beleza, e como é? O que você pensou? Ela falou assim, eu quero casar com delineado e batom vermelho. Eu falei, batom vermelho? Ela falou assim, batom vermelho. Aí fiz o teste. Ela amou, eu também amei, porque eu até tentei falar pra ela assim, mas porque o batom vermelho? Tem um significado. Caso um make mais clássico e tal. Mas assim, a personalidade dela era essa. E ela não se via de forma alguma casando sem batom vermelho. Então assim, quando eu fui fazer ela no dia, a mãe dela, a irmã, nem tinha visto, ninguém tinha visto o make ainda, tipo, pronto, ela só imaginava. Quando eu terminei a noiva no dia, a mãe dela olhou pra mim e falou assim, eu não imaginava ela de outra forma. Sério? Sério, eu juro, tipo, ela falou... Que aquilo então que já tá dentro da personalidade que dela. É dentro da personalidade dela, então assim, eu não imaginava ela casando com um batom rosinha, clarinho, não imaginava ela casando com nude, eu imaginava ela casando com bocão mesmo, e delineado, isso, nossa, e ela ficou maravilhosa. Sim, eu amei também, mas é algo também até que a gente tem que parar pra pensar, por exemplo, né, não só fazendo parte da personalidade dela, mas você ter algo pra retocar aquilo durante a noite, existe um cuidado especial, né, também, pra ter uma maquiagem dessa. Normalmente as noivas, elas no caso dela, eu não lembro se ela comprou um batom ou ela tinha algo parecido, porque no dia eu não retoquei nada, mas normalmente as noivas também, o importante do teste já é saber que batom você vai usar, porque aí é interessante você ter o batom, né, a gente sempre deixa ou com a cerimonialista ou com a própria noiva, sim, pra ela ir retocando, porque tipo assim, eu falo, não existe o batom que dura a noite inteira, gente. Nem maquiagem. Possível, nem maquiagem. Então assim, por mais, você pode pegar um batom, sei lá, muito caro, Chanel, sei lá, e passar, ele não vai durar a noite inteira, porque você come, você bebe, tem a saliva, então sim, é uma coisa que não dura, então é importante você ter pra casa retocar. Claro que você não vai ficar a noite inteira retocando, né? Sim, mas normalmente fica no nosso bolso mesmo. Como assessoria, sei. sempre fica com a gente o batom da noiva e também conforme a gente vai vendo, né, ali que saiu alguma coisa, a gente vai dando uma auxiliada aí durante a noite. Mas agora eu acho que a pergunta que não quer calar, que é assim, a mais da mais que todo mundo pergunta e quer saber, por que a make da noiva é mais cara do que uma make normal, uma make de madrinha, né? Ou pra uma formatura? Vamos lá. Então, é que nem eu já expliquei, já respondi essa pergunta anteriormente lá nos meus stories no Instagram um dia, porque rolou essa dúvida. E sempre respondo pra qualquer pessoa que me pergunta, por que make de noiva é mais cara? Porque normalmente eu, Paulo, atendo 2 clientes por hora, porque eu tenho a ajuda de um auxiliar, um assistente. Então assim, vamos supor, em 2 horas eu atenderia 4 clientes, e isso ia dar um valor de 4 pessoas. Quando a noiva me procura, normalmente eu eu deixo a agenda 1h30 bloqueada. Então nessa 1h30 já se torna praticamente 2, porque eu não faço meia hora. Então, isso é um valor do quê? De 4 pessoas. Então a noiva ela acaba se tornando 4 pessoas, porque ela tem esse horário exclusivo na agenda. Sim. Então a exclusividade ela tem um preço, né? Então a gente cobra por conta disso. Fora que, além de tudo, o teste está incluso nesse valor. Então são 2 maquiagens para um dia. Então o teste está incluso. E é o que eu já tinha até falado antes. No dia a gente também não pode fazer uma make tão corrida, não posso maquiar a noiva em meia hora, 30, 40 minutos, não posso fazer isso porque tem o vídeo presente, tem o fotógrafo presente. Aí para, então a gente tem que parar, tirar foto, às vezes a noiva se emociona. Então precisa de um tempo a mais e isso tem que ter um custo, né? Porque por mais que a gente trabalhe e tal, e ninguém tá fazendo nada errado, mas precisa ter esse valor a mais para compensar pro profissional também, porque a gente é profissional da área, então tem que cobrar por isso, né? Sim. Até porque foi o que você disse, é um cuidado todo em cima da noiva, né? Mas não é só que você vai make. passar um tempo. Exatamente, você não vai parar tudo ali e fazer de uma vez, né? Exato, é a mesma coisa do trabalho de vocês. Tipo, se ela vai casar e ela vai organizar uma coisa, ela vai organizar. Se ela quer um cuidado, ela quer uma pessoa diferencial, ela vai procurar uma cerimônia, uma cerimonialista, entendeu? Então, tipo assim, tem
a gente sempre paga mais pelo cuidado, pela exclusividade, pelo trabalho, né? Pela dedicação. Então assim, eu me dedico muito a todas as noivas, e gosto de... É muito difícil hoje uma noiva que eu não conheço, que eu já não tenho atendido, mas o teste é importante por causa disso. E por isso, gente, vamos usar e abusar do teste, né? Porque tem muita gente que manda mensagem pra gente falando isso. Ai, não fiz o teste, me arrependi. E olha só, um exemplo que eu lembrei que eu tinha até falado pra você. Eu fiz a minha amiga no primeiro final de semana, uma amigona minha que eu já maquiei, gente, desde a época que eu comecei, sei lá, eu tinha 19 anos, eu maquiava ela. E aí ela chegou e me falou, eu vou casar em tal data e eu não quero teste. Eu falei, calma, vamos lá. Falei, não. Ela falou, não, já maquiei tantas vezes com você, você sabe do que eu gosto, não sei o que. Eu falei, não, beleza. Eu falei, mas vamos fazer. Ah, tá, não, vamos ver. Aí foi passando, chegou pertinho do casamento, eu falei, e aí, vamos fazer o teste? Ela falou, mas precisa? Eu falei, precisa. Aí no dia do teste eu expliquei por quê a pessoa que eu já tinha maquiado, sei lá, umas 15 vezes, teve a importância de fazer o teste. Pra eu realmente saber o que ela queria. Porque a noiva no dia, eu acho que, não só no dia, mas quando vai chegando no processo noiva, elas vão ficando ansiosas, vão ficando nervosas. E às vezes ela tem uma ideia na cabeça, se não foi executado no teste, a gente chega no dia, o nervosismo dela, sei lá, eu acho que deixa ela insegura em questão da confiança, da beleza, sei lá. E aí ela não vai gostar do que eu fiz, porque ela a gente não viu nada. Então tipo, mas eu sempre maquiei você. Mas o seu casamento é diferente. Eu maquiei você pro casamento da sua prima, pro casamento da sua amiga. Você não tinha esse nervosismo que envolve o casamento, entendeu? Então assim, foi interessante e ela mesma falou. Ela não mudou nada no dia, eu fiz o teste, ela falou, era exatamente isso que eu queria, mas ela falou, agora eu vou me sentir mais segura e ponto. Aí foi o primeiro final de semana desse mês. E aí eu fiz a make dela, foi até mais rápido, porque como a gente já tinha executado o teste, foi até mais rápido e ela falou, meu, que bom que eu fiz o teste, porque mais segura e nossa, ela nem viu o cabelo, a maquiagem, eu falei, você não vai ver. Ela falou assim, nossa, tô linda. Eu falei, claro. Foi até mais rápido. Foi mais rápido. Uma dúvida também, na verdade nós até já fizemos vídeo falando sobre isso, né? O que envolve o atraso da noiva, na chegada dela para a cerimônia, né? E diversas vezes esse atraso tá envolvido ou o cabelo ou a maquiagem, porque a noiva, assim, resolveu que queria, assim, eu quero me arrumar com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas 30 madrinhas, com a minha irmã, com todo mundo. Então, como que é pra você quando a noiva chega querendo, assim, que você maquie todo mundo, mais ela? Bom, assim, eu sempre falo, se a noiva tem muito medo de horário, ela tem que ter na cabeça que se ela for se arrumar com outras 12, 15, 20 pessoas, ela corre um risco de realmente ocorrer um atraso. Porque assim, é o que eu falo. Muita gente chega em mim, Paulo, eu tenho medo do horário. Você atrasa? Você costuma atrasar? Não, eu não costumo atrasar. Mas é uma coisa que não depende só de mim. Porque normalmente eu atendo no salão, ou quando eu não estou no salão eu tenho a ajuda de algum cabeleireiro que tá, mesmo que seja de outro salão. Mas a gente trabalha assim. A pessoa chega, lava o cabelo, às vezes é uma pré-secada e às vezes enrolada e vai pro make. Ou senão às vezes só lava o cabelo e vai. Só que tipo assim, se a pessoa chegou 5 minutos atrasada, até ela lavar o cabelo já é mais 5, 10. Então a gente já tem 15 minutos de atraso. Isso em uma. Se 5 pelo menos fizer isso de 12, já deu 1 hora. Sim. Ou mais, entendeu? Então assim, Paulo, você atrasa? Não, eu não atraso. Então a gente tem que pensar assim, que o atraso ele não depende só do profissional. Então, se você quer casar e não ter a sua preocupação, não que eu fale pra você, eu não vou... É melhor você não maquiar com só você maquiar com esse profissional, não. Mas tipo assim, escolhe menos pessoas e escolhe um outro profissional pra maquiar o restante das pessoas, entendeu? Porque o outro problema é assim, eu já dei conta de maquiar 12 pessoas, 12 madrinhas no caso, e a noiva. Mas todas toparam começar muito cedo. Tem essa, gente, porque realmente eu vejo já isso no salão, que normalmente chega meu lá casamento é às 8, são 20 pessoas pode começar às 4? Não, gente, não vai dar tempo. Vai ter que começar 11 horas da manhã. Vai ter que começar às 11, então nesse dia a gente começou muito cedo. E todas toparam, não teve problema com nenhuma, foi tudo certo. Não atrasamos nada, porque como a gente tinha muito tempo, deu tudo certo, a noiva ficou pronta até tipo 1 hora antes. Então, mas foi uma coisa assim, conversada, que coube ali naquele momento e boa. Então assim, eu acho, na minha opinião, o ideal geralmente é a noiva, a mãe, a irmã, uma prima muito próxima, uma amiga muito próxima que sempre existe.
E só, tipo, porque... Mas e só aí, outra por pessoa. isso entra também a diferença do valor. Porque a noiva é mais cara por quê? Porque ela tem essa exclusividade. Porque, tipo assim, se eu for cobrar o mesmo valor de uma noiva das outras pessoas, eu tenho que fazer muitas pessoas para ser lucrativo para mim, entende? Então a noiva, ela paga por essa exclusividade também. Então, tipo assim, ó, Paulo, eu vou fazer eu, minha mãe e minha irmã. Então, pra mim, naquele dia, já tá compensando fazer 3 pessoas por aquele valor. Sim. Senão não compensa nem pro profissional pegar uma noiva. Porque Sim. é todo um trabalho, como a gente falou, é a dedicação do profissional, do cabeleireiro, do maquiador, tudo que envolve. E se isso não for rentável, a gente Não tem como, não né? tem como. Não, mas nós como assessoria também, né, a maioria das nossas noivas, a gente também acaba indicando isso, que com o profissional que, né, no caso irá te maquiar, realmente fechar no máximo a sua sogra, a sua mãe e as irmãs, né? Se Porque se pra isso realmente quiser não... uma coisa mais, que nem eu Sim. falei, que tiver Pra bem não de correr o atrás, risco. pra não correr o risco. Agora, se todas toparem, que nem no dia dessas 12 madrinhas, começar Estiverem muito alinhadas, cedo, né? tiverem aliadas e não ter problema algum. Nesse dia, inclusive, não houve atraso, mas tipo assim, mesmo que houvesse, a gente tinha muito tempo, entendeu? Então não teria problema. Agora, querer começar um X de pessoas, numa pequena quantidade de tempo e tal, você vai correr um risco. Então, Sim. é isso. E a gente já trabalhou com o Paulo, viu, gente? Ele não atrasa mesmo. Não atraso, pelo amor de Deus. Ele é bem pontual com essa questão do E horário. chato, nossa. Pra realmente não acontecer esse perigo, porque sempre acaba caindo em cima do salão, profissional né? ou do salão, é claro. Sempre que a gente sabe que na verdade envolve muitas pessoas no meio disso. Uma das últimas noivas que eu atrasei, eu lembro que, eu não lembro se o casamento dela era às 4, e eu lembro que tinha uma madrinha marcada antes dela. E aí era tipo, sei lá, vamos supor, o casamento era às 4 e a madrinha era 1, porque a noiva ia se arrumar às 2. Era 1h20, a madrinha ainda não tinha chegado. E aí eu fui lá, fiz questão de falar, olha, 1h20, a sua madrinha ainda não chegou, eu tô à disposição dela desde a 1. Então eu atrasei essa noiva, mas ela sabia que era culpa da madrinha. Consciente. Então, tipo, eu também deixei claro pra ela, porque aí às vezes se eu não apareço ali, né, ela vai falar, pô, foi o Paulo que atrasou. Sim. Mas não, nesse dia foi a madrinha que atrasou, e eu até falei pra madrinha, eu falei, ó, você chegou atrasada e tal. Você tá atrasando a noiva. Você tá atrasando a noiva, ai, o que aconteceu e tal. Sim, e isso também é outro caso que a gente tem um vídeo disso aqui no nosso Instagram, falando exatamente de que nesse caso foi a opção da noiva, mas nós como assessoria a gente nunca indica esperar os atrasos, a não ser que seja assim, minha irmã, aí realmente não tem como começar um casamento, uma cerimônia sem a irmã. Mas normalmente aquele que atrasa vai atrasar sempre e nunca compensa a espera. Mas nesse caso foi consciente, então tudo bem. Foi. A noiva até ficou mais tranquila assim depois que eu falei, né? Mas mesmo assim ela deu uma atrasadinha de 20, 30 minutos. Sim. Aconteceu. Sim. Eu também não ia deixar de fazer um trabalho do qual foi combinado por causa do atraso da outra. A gente fez o mesmo trabalho. Paulo, e agora a gente também queria algumas dicas na questão de cuidados pra pele, porque a gente sabe que nesse processo noiva, gente, as noivas querem assim, ó, é botox, é peeling, ácido, é massagem, tudo que der pra fazer nesse processo até o dia do casamento, elas vão fazer. Fazem, com certeza. E ninguém falando tá errado, o problema é o período disso aí. Então, tipo assim, hoje em dia eu acho que além da make, quem gosta muito de maquiagem, deve acompanhar esses Instagrams que falam muito sobre skincare, né? Que é cuidados com a pele. Então assim, se você não tem uma rotina de skincare hoje em dia, você já tá fazendo isso errado. Então, vamos lá. Tem uma rotina, pra começar, se você é noiva, já cria uma rotina. Porque eu falo, se você não tiver uma rotina boa de preparação de cuidado com a pele e tal, você pode usar a base, os produtos mais caros que você tiver no dia, que ele não vai deixar a sua pele com o acabamento que você espera, porque você não tem esse preparo. É claro que na minha preparação eu utilizo, limpo a pele, hidrato, tonifico, tal. Mas assim, se a pessoa já não vier com um tratamento de pele, um cuidado de pele ideal que ela tenha na rotina, não vai acontecer isso de forma correta. Aí, uma coisa que eu falo que nunca faça, gente, pelo amor de Deus, não testem nada, nenhum produto novo, nenhum produto anti-envelhecimento, nenhum produto assim, não faça nenhum um procedimento estético que você nunca fez na semana do casamento, pelo amor de Deus. Sim. Então assim, já aconteceu e teve noiva que tipo, me ligou chorando, Paulo, eu usei um creme anti-envelhecimento, tipo, o casamento era no sábado, ela usou na quarta, e deu alergia, deu reação no rosto, então tipo assim, meu Deus. Eu creio que
o processo do anti-envelhecimento ali, ela teria que ter feito um tratamento, né? E ela nem tinha idade, né, pra fazer aquilo. Mas enfim, né? Então eu falo, não é ideal fazer. Então assim, a não ser... E outra, procure uma dermatologista correta, né? Ver quanto tempo vou demorar para ter o resultado que eu espero. Porque eu vou casar em tal dia. Será que em 2, 3 semanas antes do meu casamento eu vou estar com a pele ok se eu fizer esse procedimento agora? Sim. Não fazer o procedimento, tipo, no dia 5 para casar no dia 15, entendeu? Então aí eu acho que... Porque isso atrapalha o resultado da make. E aí às vezes você acaba achando que foi culpa do profissional, mas também não foi, porque a sua pele não tava ali adequada. E se hidratar, pelo amor de Deus. A minha amiga mesmo, que eu dei um exemplo aqui, eu falei pra ela, eu fiz o teste recente, tipo, um dia antes do casamento, se não me engano, nela. E eu falei assim, ela falou, minha pele tá muito ruim. Eu falei, você tá bebendo água? Ela falou, não beber água hoje. Eu falei, meu Deus do céu. Me ajuda. A água é fundamental pra hidratação do corpo, da pele. Então, tipo assim, parece besteira, mas é o que o nutricionista fala. Beber 3, 4 litros de água ajuda muito no resultado da pele e no resultado final da maquiagem. E disso que o Paulo tá falando, né? Não só make, mas tudo, gente. Não inventa moda na semana do casamento. Nossa. No máximo, uma massagem, faz a unha, alguma coisa assim. Porque a gente também já teve um caso de uma noiva. Nunca fui loira e descolore o cabelo 10 dias antes, é absurdo. Não. Ainda não, mas a gente já teve um caso de noiva assim, bem branquinha. Eu vou fazer um bronzeamento. Na semana, eu vou fazer um bronzeamento, né? Pra casar um pouco mais morena. E aí ela acha que ela vai ficar com a cor da Aline, sabe? Que já nasceu com esse tom de pele. Mas não, exatamente. Uma coisa meio caribenha. Foi o que aconteceu, ficou um pouco cenoura, né? Cenourinha. E aí é complicado pro profissional, porque aí você tem Como é que você iguala? Como que você iguala? É outra coisa que elas não entendem. Se você faz um bronzeamento ali e você bronzeou seu corpo inteiro, meu rosto eu não bronzeei, ok. Mas você não pode fazer a maquiagem em cima da cor do seu rosto. Você vai ter que igualar com o restante do seu corpo. Aí você vai chegar no resultado e vai falar, nossa, mas eu fiquei laranja. No teste tava uma cor. No dia tá em outra. Aí você vai chegar e vai falar, mas eu tenho que igualar com o restante, né? Você não pode ficar com a cara branca porque você não fez o bronzeamento no rosto, porque vai ficar feio em foto. Então... Até dentro disso, acho que o Paulo tá falando, né, nessa questão de igualar, eu penso também na questão do teste, né? Porque no teste, você comentou, né, de ser uma coisa mais próxima do dia do casamento. Você já tem noção de como vai ser seu vestido, se você tem o colo decotado ou não, as costas, o cabelo preso. É por isso que eu prefiro também fazer o teste o mais próximo possível. Claro que assim, não um dia antes, eu só faço um dia antes quando é amiga minha, assim, alguma coisa. Mas, e porque elas querem, não porque eu quero. Mas o interessante de você fazer mais próximo é por causa disso. Às vezes você já definiu os acessórios, o brinco, a bolsa, sapato, enfim, né? Noiva, porque noiva é muito detalhe. Aguinaldo, véu, vestido. Então, assim, o make ele vem pra complementar esse conjunto. Porque não tem como você, eu vou definir minha make super romântica e você tá com um vestido super sexy, assim, tipo, porque hoje em dia tem umas noivas que casam com os decotes maiores e tal. Então, assim, é ideal que você já tenha tudo formado pra depois definir o meio do cabelo. Chega com a cereja do bolo. Já é aquele... Então já começa do pé e já vai até a cabeça. Entendi, tá certo. Então agora, como a gente tinha falado, né, tem algumas perguntas que a gente quer fazer pro Paulo, né, que nós recebemos. E depois das perguntas, o Paulo vai então dar aquelas dicas que ele prometeu no final, né, que é o que a gente tá esperando. Então vamos lá, Paulo, são 3 perguntas que nós recebemos. Produtos fazem diferença na hora da make? Na questão de durabilidade, a marca, você sente diferença? Faz, assim, eu comecei muito de baixo, com produtos muito mais baratos, tudo bem que há 6 anos atrás as marcas não investiam na qualidade de produtos nas formas como agora, mas eu acho assim, faz diferença, porque um produto que ele é ideal para tua pele, um produto que ele é à prova d'água, um produto que ele sei lá, tem proteção solar, não sei o que. Isso vai mudar tudo na durabilidade, entendeu? Não adianta querer o mesmo resultado do que algo inferior. Com algo inferior. Então eu acho assim, eu não digo especificamente a marca, mas eu acho que um produto, não vou dizer que eu vou usar uma base de R$500, porque também se for uma base de R$500 que não é o ideal, porque não é a ideal para sua pele, não vai fazer efeito nenhum. Então assim, a base ideal, os produtos ideais, e é claro,
ele se torna mais caro porque ele tem um investimento em fórmula. A Clinique, se não me engano mesmo, que é uma marca que eu tenho, que eu uso, ela é antialérgica, ela tem alguns produtos que até tem cuidados com a pele, ela não é só uma base. Sim. Ela cuida da tua pele, entendeu? Sim. Então isso vai fazer diferença, óbvio, na durabilidade. Isso é algo até importante, né, que você falou agora, né? Se você é noivo, já sabe que tem alguma alergia ou alguma coisa do tipo, já avisa antes, gente. E o teste é profissional. importante por isso, porque você já vê que se você tem alguma alergia do que o profissional está usando. Sim, sim. Mas isso que o Paulo falou, né, na questão da durabilidade, né? Tem noiva que acha primeiro que a maquiagem tem que durar 48 horas. Gente, infelizmente não dura. Eu queria ter sido maquiada aqui e ficado até amanhã com a maquiagem, mas não adianta, né? Maquiagem tem, infelizmente, hora pra acabar, vamos dizer. Sim, eu acho que eles ainda não inventaram uma base que dura 36 horas, assim. Seria, nossa, e graças a Deus, porque às vezes a noiva casa no civil num dia e no outro dia casa e faz uma make. Imagina, casar no civil com a mesma make, não vai querer fazer no outro dia. Não dá. Se durar 36 horas, é E uma coisa também que a gente vê, acompanhando nesse processo lá no dia, né? Noiva se joga, porque muitas vezes a gente vê assim, noiva segurando, não chora, ou alguma coisa do tipo, porque assim, ai não, vai sair minha maquiagem, né, vai borrar. Gente, viva aquele momento, sabe? Principalmente na hora da cerimônia. Se tiver que chorar, chora. Depois a gente conversa com o fotógrafo, conserta no Photoshop, alguma coisa assim. Mas não fica se prendendo ao que vai acontecer com a sua maquiagem ali no momento que na verdade é pra você sentir, né? Toda aquela situação. Sim, sim. Mas realmente, ainda dentro disso que o Paulo falou, sobre os produtos, também o produto certo, porque não só o choro, mas nesse dia é um momento que a noiva tá mais ansiosa, tá mais nervosa, ela vai acabar suando, as pessoas abraçando, beijando. Esse dia é um dia que você Então, é muito abraçada, né? sim. Então assim, a gente fala maquiagem dura, mas às vezes a pessoa rela muito no seu rosto, ela te cumprimenta muito, é muita gente te abraçando. Não é falta do profissional do produto, Não, né, do claro que maquiador, não, mas... Porque imagina, uma coisa é você tá maquiado e ninguém relar em você, outra coisa é toda hora alguma bochecha tá encostando na sua. Vai ter um momento que às vezes a maquiagem vai acontecer dessa vez. Sim, inclusive isso é uma das perguntas aqui que nos mandaram, é isso. Se depois da cerimônia você vai até a noiva pra retocar ela, né? Então, tudo depende, porque esse valor, esse trabalho ele tem que ser agregado ao valor. Então assim, se a gente for combinado de tipo, depois da cerimônia você vai até lá pra me dar um retoque, pra ajustar alguma coisa, ok? Se for combinado no valor agregado e tal, claro que eu compareço. Mas até hoje foram 2 vezes assim. Foi necessário. Foi necessário. Sim, isso foi até uma coisa que quando mandaram essa pergunta eu fiquei pensando. Isso é algo também de você já como noiva entender como você reage, né? Se o corpo funciona na verdade. Porque a gente tem noiva que fala, olha, eu preciso já do profissional pra me ajudar nesse retoque, porque eu sou uma noiva que transpiro, a igreja, vamos supor, né, onde vai ser minha cerimônia, o local, enfim. Vai ser um casamento 4 horas da tarde, debaixo do sol. Eu sei que eu transpiro, então eu realmente preciso desse retoque. Sim, e aí ela tem que ter consciência antes, né? De que é importante o profissional estar depois da cerimônia pra retocar, ou às vezes até pra mudar. Já teve uma noiva que se eu não me engano, foi até vocês que fizeram, que ela quis que eu mudasse o make depois da cerimônia. Então eu fiz a maquiagem e tal, e depois eu tava lá pra mudar essa maquiagem, porque como ela casou muito tarde, ela casou acho que foi 8h30, ela entrou na cerimônia com uma make e depois ela mudou. Ela entrou com a mais clássica, depois na festa ela quis um olho mais forte, assim. Então, e eu tava lá, foi combinado isso, o valor agregado e tal, então. Sim, até em noivos, viu? A gente já viu essa questão de, por exemplo, o noivo também, né, ter isso de, eu sei que eu transpiro e tal, então depois da cerimônia eu já vou levar uma outra camisa pra eu trocar. Então é como a gente tava falando, né, você ter consciência já do que normalmente seu corpo responde a situações assim, né? Sim, sim. Então agora a última pergunta é, make iluminada ainda está em alta? Make iluminada ainda está muito em alta, mas o que acontece? A gente tem que iluminar nos pontos exatos, né? Tá usando muito agora, ainda mais, logo mais que a gente entra em primavera, verão, que aí vem bronze, tudo, né? Então a pessoa gosta desse bronze, desse iluminado, e as meninas eu acho que até pela pegada de Instagram e as Kardashians que eu falo que elas são referências de maquiagem, que elas têm até marca,
elas gostam muito de iluminador, então Sim. as pessoas gostam hoje em dia. Mas assim, você tem que iluminar os lugares corretos. Então, make iluminado tá em alta? Tá em alta. Mas depende do... Mas depende, você não pode iluminar a sua cara inteira, porque aí vai dar uma aparência de oleosidade. Então não é isso que a gente espera de uma maquiagem, né? Sim. E agora então, pra encerrar, né, já que a gente tá aqui já tirando todas as dúvidas, vendo todas as questões com o Paulo, eu tinha pedido pro Paulo trazer pra gente 2 dicas do que não fazer em uma make de noiva e 2 coisas que não pode faltar na make de uma noiva. Bom, O que pensando... você vai começar, Paulo? Por qual? Eu vou começar o que não fazer. Vamos lá. O que não fazer. O que eu acho que a pessoa não deve de maneira nenhuma fazer é escolher uma maquiagem com a qual assim, ela nunca fez. Então, por exemplo, eu não gosto de maquiagem. Eu uso super pouco maquiagem no meu dia a dia. Mas no dia do meu casamento eu quero um olhão, eu quero um cílio, eu quero não sei o quê. Não faça isso. Opte pelo clássico, então. Ou opte por pouca maquiagem. Pra você se reconhecer, pra você estar você ali, entendeu? Naquele momento. Segunda coisa de que não fazer... Não sei. Pensando bem mesmo, eu não sei. Eu acho que se você for você ali e optar por escolher algo que é a sua cara, não tem mais o que você não fazer, entendeu? Eu acho que é isso. Você só tem que tentar não ser você. Sim. Agora o que fazer? Agora Ser eu você. Dica ótima, não. O que fazer? Bom, eu acho que a gente já descreveu aqui nesse bate-papo total. Tipo, o que fazer, pra mim, no meu ponto de vista, a maior dica que eu posso dar pra uma noiva é buscar um profissional de confiança, entender realmente o estilo dela. E o estilo eu acho que do profissional, se você quer saber. Com certeza. Porque não é só o seu estilo, porque às vezes você vê a make do profissional, olha lá, gostei, e aí quando você vai chegar pra conversar ou não, a gente já tá vendo tantos casos de pessoas que estão fechando até assessoria, gente, por telefone, nunca nem viu a pessoa, nunca conversou e fecha ali por telefone. Isso também tem que rolar essa identificação com o profissional, com o trabalho do profissional. Com certeza. Né? Tipo, você conhecer o profissional e confiar no profissional que vai executar o trabalho em você, um dos dias mais importantes da sua vida, eu acho que é essencial. Então, assim, ó, é isso. Confiar no profissional, conhecer o trabalho, já ter até feito o trabalho com o profissional. E a segunda dica é essa que eu tinha já também dito aqui durante o processo. Não fuja daquilo. Tipo, se você é aquele tipo de pessoa, seja aquele tipo de pessoa. E opte pelo clássico, porque eu acho que o clássico é isso que eu disse. Vai estar em alta sempre e você vai estar você, mas de uma maneira refinada, embelezada, e reconhecida. Não tem que se travestir de maneira alguma no dia do seu casamento e pra ninguém te reconhecer e até você mesmo não se identificar com você, né? Sim, gente, então essa foi a nossa live de hoje. Quero mais uma vez agradecer ao Paulo. Boss, não entendi, virou a tela. Virou a tela. Sim, pelo amor de Deus. Claro, primeiro a gente então queria agradecer ao Paulo mais uma vez, né? Nisso que a gente sempre fala pra vocês, que tudo que a gente tem preparado de material, nosso canal no YouTube, se você ainda não conhece, acesse, tá no link aqui na nossa página no Instagram, que tá Adriana Zecchini Santa Ajuda. Tem dicas de todas as formas que vocês imaginarem lá, desde buffet, tem dica de madrinha, agora vai entrar dica de maquiagem. Delícia, tava precisando, pô. Não é? Então agora vocês podem acessar lá, ou até mesmo aqui no nosso Instagram, vocês também encontram os vídeos. E a gente queria agradecer ao Paulo, porque a gente fala aqui principalmente, Paulo, que nós somos o time de noivas seguras. Então o máximo que a gente puder proporcionar para as noivas que estão aqui, independente se ela já tem uma assessoria contratada ou um maquiador, enfim, é que elas se sintam seguras nesse processo e principalmente no dia, né? Sim, primeiramente eu agradeço muito pelo convite, porque eu acho que hoje em dia a maquiagem ela tem que ser tratada de uma maneira importante no casamento, tanto quanto cerimonial, como decoração, como vídeo, como fotografia. Concordo. Porque você pensa, a maquiagem a da noiva, ela vai ser ali fotografada e ela vai ter que se enquadrar em tudo isso. Ela vai ter que se enquadrar dentro da decoração, ela vai ter que ficar bem na foto, ela vai ter que ficar bem no vídeo. Então, assim, tem que ser falado que a make é tão importante na noiva quanto um vestido, por exemplo. E a segunda coisa, eu esqueço tudo que eu vou falar, eu falo tanto que eu esqueço. Mas enfim, é isso. Muito obrigado mais uma vez por ter me convidado aqui. Sim. E... qual que é o seu Instagram mesmo, Paulo, para as pessoas saberem? Meu Instagram é P de Paulo, Mansur, o sobrenome, Makeup. Então é P Mansur Makeup. Corre lá no Instagram, tem muita foto. Inclusive tem os destaques lá, tem as noivas de 2019, então
alguns trabalhos já postados. E Sim, o que mais legal do Instagram do Paulo, que acho que vale falar aqui, é que as fotos que o Paulo posta sempre são de pessoas que ele maquiou, né? Sim, quando eu posto inspiração, eu costumo postar só no story, e é muito raro, nunca eu posto inspiração no feed, porque eu acho que às vezes a pessoa acaba confundindo achando que fui eu que fiz. Não, eu gosto de postar trabalhos que realmente eu fiz. Então assim, eu posto dica, claro, eu posto inspiração, ok, mas todos os trabalhos que estão no meu Instagram foram executados por mim. Sim. Bom, então a gente espera que realmente tenha acessado todas as dúvidas, que você escolha um maquiador que realmente vale a pena, que você fique satisfeita no seu dia. Com certeza. E se você tiver mais alguma dúvida, pode nos mandar ou mandar no Instagram do Paulo, que também a gente pode responder e fazer esse encontro mais vezes, Com né, certeza, Paulo? eu vou adorar. Eu adoro falar sobre maquiagem e falar sobre... E a gente adora falar. Quase ninguém percebeu, né? Eu acho que a live deve ter 2 horas e 30 minutos, Mas tá bom então, gente. Muito obrigada e até semana que vem na nossa próxima live. Isso aí. Beijo, gente.